Olá, estudantes do terceiro ano. Voltamos então para a revisão da aula 3, tá? Aula 3.2, abordando aí os temas principais e em seguida correção das atividades. Então vamos dar início à nossa revisão, aula 3.2, com o tema Vanguardas Artísticas Europeias, parte 1. Então nós falamos sobre o impressionismo, pós-impressionismo, expressionismo e o expressionismo abstrato. Então, estudante, cada uma dessas tendências artísticas surgiram ali na Europa, naquele período já moderno, né, onde há muitas questões relacionadas à política, à sociedade, às tecnologias. Então, houve avanço na sociedade em relação às tecnologias, a industrialização, os impactos da guerra. Os artistas também foram influenciados com essas mudanças, principalmente questionando essas questões, né? As questões de guerra, de desumanidade. Então, eles foram refletindo isso em suas obras e foram afastando com o modelo clássico. O impressionismo, ele rompe ali com os padrões, ou técnicas, né, utilizadas pelas artes clássicas ou as arte acadêmica. Também o pós-impressionismo, né, veio após, se opondo também ao impressionismo, e o expressionismo está ligado ao quê? Às questões da expressão, né, expressão humana. Representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então, das questões psicológicas, né, dos conflitos psicológicos dos seres humanos impactados aí pelas mudanças também da sociedade. O quarto tema, né, é o expressionismo abstrato, que também surgiu das tendências artísticas europeias. Ela se desenvolveu também nos Estados Unidos, somente que inspirou o quê? Veio a partir do surrealismo, de obras com base nas ideias psicanalíticas de Jung e Freud, né? No que se refere ao mito, à memória e ao inconsciente. Então, eles enfatizavam a capacidade expressiva das pinceladas, como aquela obra que eu trouxe para vocês, A Mulher. Então, estudante, nós podemos observar aí que essas tendências artísticas, né? A primeira, o impressionismo de Monet, com aquela obra Impressão do Sol, ele foi uma das obras que rompeu aí com a arte clássica, como o barroco, o rococó, o neoclassicismo. Vocês lembram na aula anterior que as obras eram obras que tratavam mitos, também temas religiosos, questões históricas, certo? Agora não, as vanguardas europeias, os artistas inovaram. Eles buscam os temas que estão relacionados às questões sociais, política, também psicológica dos seres humanos. Então houve rompimento, né, com os objetivos da arte clássica. Então vamos agora para as atividades. Vamos já fazer as correções. Vamos voltar aqui à tela. Vamos lá, estudantes, vocês me pegaram no pulo do gato aqui. Então vamos para as atividades, vamos fazer as nossas correções aqui. Vamos lá. Atividade de sala, tirando dúvidas. Primeira questão. Vamos fazer a leitura aqui pausada para que vocês revejam aí os conceitos. O modernismo é uma tendência artístico-cultural ocorrida na primeira metade do século XX, que se manifestou na pintura, escultura, arquitetura, literatura, dança e música. No que se refere ao movimento artístico-cultural modernismo, está correto que se afirma em. Então, nós temos aqui algumas afirmativas e vocês precisam buscar a correta, né? Considerar a correta. Então, vamos ver aqui. Muitos artistas reagiram pintando figuras sobre velocidade, movimentos e máquinas? Sim. O modernismo apresentou uma proposta inovadora nas formas de manifestações artísticas? Houve uma ressignificação da literatura, da arquitetura, do design, da escultura, do teatro, da música? O correto é ler tudo, né, pessoal? Se vocês fizerem isso no Enem, leia todas as afirmativas, porque nós não temos muito tempo. Mas vocês têm que ler tudo.
Quarta afirmativa. No Brasil, a linguagem de maior destaque foi a pintura plástica, tinha como objetivo questionar e romper com as tradições passadas? Vamos ver qual é a resposta. 1, 2 e 3 está correta, certo? A quarta não está correta, por quê, professora? Observe aí esse texto que está dizendo aqui, ó, que no Brasil a linguagem de maior destaque foi a pintura plástica. Nós vimos que não, foi na literatura, né? E tinha o objetivo de questionar e romper com tradições passadas, né? Então, não foi a pintura plástica, foi a literatura. Começou pela literatura e depois foi se desenvolvendo com a pintura plástica. Por isso que 4 não está correto. Parabéns aí para quem acertou. Vamos a uma questão adaptada. Observe essas imagens. Então, nós temos aqui várias imagens, né? Qual das obras de arte a seguir pertence à vertente de artistas ou de arte abstrata conhecida no Brasil como abstracionismo lírico? Vamos aqui ver as outras imagens. Tem outras aqui, ó. Nós não fizemos a leitura, né? Aqui é Brigitte, né, o artista, 1962, com o título Blaze. Aqui A Grande Cidade Iluminada, de Antônio Bandeira. Losango e Espaço, de Dionísio Del Santos. Fachada com bandeiras. E aqui formas número 16. Então vamos ver aqui qual a opção que está correta. Opção 2. Vamos voltar lá para vocês verem qual é a opção 2. Isso mesmo. Então, lembra que nós trouxemos várias obras durante a aula, né, falando aí das artes abstratas no Brasil, que foi conhecido como abstracionismo lírico. Então, essa é uma das obras, certo? Então, correto, opção 2. Observe a imagem, uma composição de Mondri. Observamos aí vários traços, figuras geométricas, né? Formas aí quadradas, né? Formas quadradas. Essa obra pertence à tendência artística. Abstracionismo sintético. Abstracionismo sintético porque não utiliza-se de retângulo. Abstracionismo geométrico porque utiliza-se de figuras geométricas. Abstracionismo abstrato, porque utiliza de gravuras métricas. Abstracionismo abstrato, porque se utiliza de brochuras. Então, vamos ver a resposta. Está correto quem marcou abstracionismo geométrico. Nós também vimos algumas obras na aula, porque utiliza-se de figuras geométricas. Parabéns para quem acertou. Vamos agora a uma questão do Enem. Então, estudante, importante que vocês estejam atentos a essas questões do Enem. Sempre trouxemos as questões das últimas provas, dos anos anteriores. E essas questões ela ajuda o estudante a perceber a estrutura, as pegadas. Nessas provas tem muitas pegadinhas também. Se você não prestar atenção, fazer a leitura ali tranquila, com bastante calma, observação, a gente pode ser induzido ao erro, certo? Apesar que eu não vejo muita pegadinha, não. Geralmente em concurso tem mais pegadinhas. Então, as provas do Enem, as que eu tenho analisado, que são as da área de linguagem, não são questões tão fáceis, né? Não são questões tão fáceis, que elas se dividem em nível básico, né? Nível fácil, nível médio e de nível mais difícil. São 3 níveis. Então, vamos ver essa questão aqui como ela está. Vamos fazer a leitura. O pintor Edvard Munch, na obra O Grito, apresenta a figura humana sem linhas reais, que se contorce sob efeito de suas emoções. Sua obra pertence ao expressionismo, que se caracteriza por buscar interpretar as emoções humanas e as angústias que se caracterizam psicologicamente no homem do início do século XX, ignorar as emoções humanas. Então, essa a gente já retira, né? E as angústias, ignorar as emoções humanas e as angústias, não ignorava. Aliás, ele se expressava por meio das emoções.
buscava interpretar as relações humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do início do século XV. Está correto o texto, porém o século XV não, a partir do século XX, século XV, em 1500, nós estávamos no Renascimento, né? Interpretava as emoções teatrais e as angústias normais de um homem solitário no início do século XX, né? Tá, que também não está muito. Vamos ver então apenas um. Vamos voltar lá. Apenas um. Então, isso mesmo, ó, buscava interpretar as emoções humanas e as angústias que caracterizavam psicologicamente o homem do século XX. Então, as outras têm várias indagações aqui que está errada. Ignorar as emoções humanas, o século XV já fez o erro. Claro que não, essa questão ela pode ter sido adaptada, né? Às vezes eu esqueço também, mas a gente faz adaptação. Mas pode ser difícil eles colocarem uma data como essa, coloca outras questões que induzem ao erro. E aqui, emoções teatrais, então isso aqui também já elimina, certo? Então, apenas um. Parabéns para quem acertou. Vamos para a discursiva. Observe a obra a seguir. Ela pertence a qual tendência artística? Qual tendência e artista, na verdade, né? Aponte característica dessa tendência. Então, estudante, vamos aqui para a questão discursiva. Sempre colocamos uma questão discursiva para que você possa refletir, voltar às aulas e fazer pesquisa sobre essa temática abordada, certo? Para que vocês possam também fazer pesquisa em outras plataformas, né? Digitais, de vídeo, de pesquisa, enfim, para que vocês possam ampliar em seus conhecimentos, certo? Porque às vezes nós não trazemos, não abordamos tudo que vocês precisam saber. Então vocês precisam ampliar, ler mais sobre aquele tema, né? Nesse caso aí sobre essa obra, uma obra que a gente observa que é muito destacada, então é importante vocês conhecerem mais. Então vamos ver qual é ali o padrão de resposta. Vamos para o slide. Padrão de resposta, né? Primeiro que pertence ao artista Edvard Munch. O nome da obra é O Grito, foi feita lá em 1893, tendência artística do fim do século XIX, início do século XX, né? Surgiu nesse período aí que se opunha ao impressionismo. Suas características são expressão do sentimento, por isso expressionismo. A tendência artística é o quê? Expressionismo. Sensações ou impressões pessoais do artista. O objetivo é representar não a realidade objetiva, mas as emoções e reações subjetivas do artista, com amplo uso de distorções, exageros e simbolismo, certo? Esse é um texto que vocês podem escrever, porém, vocês podem trazer mais informações. Então, não fique só no básico. O material complementar seria vanguardas, né, europeias, nessa plataforma de vídeo, e o filme A Vida do Pintor Holandês Vincent van Gogh. Então, eu trouxe aqui um pouco sobre o filme. Eu não estou lembrada se esse vídeo ele traz ali o filme completo, tá? Porque eu assisti o filme na TV. Porém, pode ser que seja um vídeo que retrata partes do filme. Pode ser que vocês encontrem o filme, eu não lembro se tem ele gratuito, tá? Nessa plataforma de vídeo. Mas façam pesquisa, se tiverem a oportunidade, vocês assistam o filme para conhecer mais sobre esse artista, sobre esse pintor. Importante conhecer também, para quem gosta, aprecia obras de arte, né? Somente as pinturas. É interessante conhecer mais ali sobre o artista que você gostou. Então, estudantes, essas foram as atividades, tá? Para ampliar aí, os conceitos estudados durante a aula. Espero que vocês tenham feito várias anotações. Lembre, sempre faça essas orientações. Tenha sempre um caderno, assistam às aulas, seja na escola, depois revejam em casa, né, os tópicos que você mais teve dificuldade ou os tópicos que vocês
querem ampliar mais, façam pesquisa e vão anotando no caderno. Por que isso, professor? Fazer anotação. Para que vocês não tenham que voltar de novo a assistir a aula no dia da prova. Não aprendam só para fazer prova. Não aprendam só pensando também no Enem. O Enem é necessário, vocês vão passar. Então, a vida de vocês, a vida estudantil, tem outras coisas que vocês fazem também, mas no momento agora, no terceiro ano, o foco maior deve ser aprender e focar no Enem. Então, buscar os temas mais importantes, os conteúdos mais importantes que vai ajudar você a ter sucesso no Enem, porque você vai continuar os seus estudos, certo? É o nosso desejo. Então, estudante, obrigado pela atenção e até a próxima aula.